é como se Deus tivesse investido tudo no nada. Porque ele fez Sansão de forma maravilhosa e o Sansão não dava o menor retorno. Nós temos aí, talvez, fora Sansão, o único juiz que salvou foi o Gideão, e olha lá, que morreu velho na Nababo, com muitas mulheres e aquela filharada toda, e ainda deixou o povo se prostituir frente a uma escola sacerdotal. Então talvez Baruque, Débora, né? Mas no mais, os outros juízes eram forjados ali pelas humanidades, pelas mediocridades humanas. E aí vem o Sansão, um homem que foi engendrado por Deus antes de vir ao ventre materno. Ele foi escolhido por Deus para uma existência excelente e ele transformou toda essa excelência de Deus em piada de mau gosto, em piada sarcástica, num caráter que variava do insensato ao escarnecedor, porque ele era um cara sem senso, embora proverbial, mas ele era também zombador dos próprios dons. Nós temos aí o contraste do 16, do 1 ao 3, com uma prostituta, uma garota de programa, digamos assim, e 16, a partir do versículo 4 até o final da vida de Sansão, com a outra mulher chamada Dalila, por quem Sansão se afeiçoou. Então você tem de um lado uma prostituta, de outro lado Dalila, tanto é que tinha nome cujo significado é alguma coisa, mulher que era venerada, uma diva, uma deusa venerada, e venerada naquele sentido mesmo de amor eros, né? Era uma adoração que tinha a ver com Vênus, de venério, de veneração, né? Onde os cultos são recheados e banhados à sexualidade. Essa era Dalila. Aí, na primeira mulher prostituta que é relatada aqui, que Sansão tinha uma vida mais ampla do que o que está relatado nas escrituras, né? Na primeira prostituta, ele paga para ter um programinha ali, ele, um homem cheio do Espírito Santo, para agir de maneira beligerante, conforme a linguagem que os filisteus entendiam. E na outra, ele se afeiçoa, ele, um homem já amargurado, né? Eu fico pensando nos pais de Sansão, que a essas alturas me parece estavam mortos, né? Pelo menos se diz no final do capítulo que Manoá era morto, Sansão foi enterrado no sepulcro de Manoá. O desgosto desses pais, desse pai e dessa mãe, de ver esse menino se tornar essa criatura e vendo assim, Deus está agindo na vida dele, mas ele está em si mesmo corrompido. E aí ele vai se afeiçoa da Dalila. O que é se afeiçoar? Ele fica de quatro, ele cai apaixonado por ela. E a Dalila nos faz pensar, é isso que eu quero pensar com você hoje, sobre o que a religião faz com a reputação feminina, né? Porque a Dalila, ela é vista pela religião de maneira dúbia, ambígua, ambivalente, que é aquela coisa assim, o Sansão não prestava, por isso que ele se apaixonou por Dalila, ou seja, ele só se apaixonou por Dalila porque ela também não prestava. Segundo, meu filho, presta atenção como que as mulheres acabam com o ministério de um homem. Primeiro foi uma prostituta, agora é a Dalila. Essa é a leitura que a religião faz. E por que não dizer, essa é a leitura que o escritor dos Juízes, do livro dos Juízes, também fazia, porque ele tece toda uma coisa. Como é que Sansão foi caindo? Ele se afeiçoou por uma mulher. E a mulher é uma armadilha para o homem, vai dizer o livro dos Provérbios. Eu acho legal que isso tudo é contrastado com o que Jesus dizia e vivenciava em relação às mulheres. O que Jesus dizia em relação às mulheres? Nada. Ele falava do homem, olha, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Teu olho está te fazendo tropeçar, arranca-o. Falando em relação às cobiças do homem, relativamente à mulher. Jesus tinha muitas amigas, elas eram prostitutas, elas viviam como elas podiam. E Dalila, nesse caso, fazia pouca importância porque Dalila era uma mulher pertencente a um povo que só conhecia uma linguagem de salvação. Qual era a linguagem? A linguagem da morte. Deixo para você novamente os vídeos onde eu falo isso sobre a necessidade de salvação dos cananeus. Eles só conseguiriam entender a salvação por meio da morte. E eles tinham essa cultura, tanto é que quando eles pegam Sansão, o que é que eles fazem? Eles vazam os olhos de Sansão e vão levá-lo para um culto, né? O Dagon nos livrou dos nossos inimigos. Quer dizer, se aquele povo fazia assim com quem ele se sentiu ameaçado, para eles
ser morto por Sansão também não era algo grave conforme as nossas morais hipócritas concebem. Nossa, como é que Deus faz isso? Levanta um homem para matar filisteus? É porque os filisteus, aquela situação, naquele período, naquelas circunstâncias, só entendiam mesmo a linguagem da morte. Era assim que eles viam a vida, essa era a cosmovisão deles. O Deus que mata é o Deus verdadeiro. Então eles só se converteriam sendo mortos por um outro Deus. Isso eram os filisteus, essa era a mente contaminada, a consciência cauterizada, digamos assim. Né? Então, a Dalila, voltemos a Dalila, ela entra aqui como um detalhe, mas a religião cristã faz o que com a Dalila? As mulheres têm o poder de derrubar um homem de Deus. E de outro lado, coitado do Sansão, foi traído por Dalila. E o que a gente pode ver aqui é nada mais nada menos do que isso. Primeiro, para que Sansão vai se afeiçoar? Não é por uma mulher, é por uma mulher filisteia. Porque se ela não era dos filisteus, ela estava a serviço deles. Você vai vendo na história toda. Ela está o tempo inteiro ali mantendo aquele relacionamento pelo dinheiro que ela iria receber dos filisteus, 1000 ciclos de prata, se eu não me engano. Né? Então, mas ela não é um perigo. Porque um homem que nasceu com a voz do Senhor, com a visita sobrenatural do Senhor, coisa que ele não vive fazendo por aí. Ele recebe instruções e ele passa a brincar debochadamente dos seus dons. Esse cara já estava se traindo, ele já era o seu traíra. Dalila era um detalhe. Ele iria cair na própria arapuca, seja por Dalila, seja por qualquer outra situação. Ele iria cair porque ele vivia caindo. Ele vivia bebendo, pegando em morto, participando de festins. Ele fazia um monte de coisas que não tinha nada a ver com Deus, de maneira que a Dalila, que entra aqui como a figura que derrubou Sansão, ela só foi mais um aspecto de um Sansão caído. A queda de Sansão nos choca porque é a queda de alguém que recebia e era ouvido por Deus quando precisava agir. Quantos nós não temos assim no nosso meio, não é? Gente que recebeu iluminação de Deus. Ele já era de um povo iluminado que não seguia a Deus. Deixou os filisteus tomarem conta. Ele tinha uma iluminação particular de ser nazireu vitalício. Mas ele nunca conseguiu gostar daquilo. Ele não conseguia entender aquilo. Ele sabia que aquilo tudo era importante. Essa é a história de Deus com Israel e, por consequência, essa é a história de Deus com a humanidade. Por algum motivo que a gente desconhece, a humanidade não consegue amar o Senhor em todo o amor que Ele é. A humanidade amou as trevas, a humanidade amou a mentira, a humanidade amou o engano. Tanto é que quem aparece entre nós falando em nome de Deus, logo é adorado. Né? Porque a humanidade, por um motivo que a gente só vai saber na eternidade, o que a gente sabe é o contrário, que Jesus disse, olha, nem carne nem sangue pode convencer ser humano algum de nada. Se os crentes entendessem isso, parar-se-ia com toda essa encheção de paciência, de você ser odiado pelas palavras que você prega, de terreiro de religião afro ter que ser destruído. Isso tudo é bobeira, porque carne, sangue, nem palavra chata de crente consegue convencer ninguém de nada. É o Espírito do Senhor que nos convence, e com todo o seu amor e com todo esse tom de fraqueza que é Deus se relacionando com Sansão. Que fraqueza e que decepção e que vontade de chorar junto com o Papai do Céu que falou com Sansão e Sansão nunca conseguiu gostar. Então, Dalila é um detalhe. A gente precisa perdoar a Dalila, a gente precisa perdoar todas as mulheres. Ah, mas ela foi muito sutil, ela tentou enganar Sansão 3 vezes, e na 4ª vez ela conseguiu. Ela só é um ser humano. Ela é um ser humano tanto quanto Sansão. Porque aqui o foco de Deus, embora o foco do escritor fosse a Dalila traindo Sansão, o foco de Deus era Sansão se traindo e se afeiçoando por uma mulher que era uma mulher que poderia sobreviver. Como pôde, ela negociava como os homens negociam, ela tinha estratégia como os homens tinham, ela queria ver o seu inimigo derrotado como qualquer filisteu queria. Ele vai falar o que para essa mulher? O único que tinha iluminação para não cair em nada disso era Sansão. Então, para essa minha meditação não se estender muito, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo
compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.